Herdeiros e sucessores são dois mundos muito distintos, duas personalidades com características muito distintas. Herdeiros querem tudo rápido e pronto. Sucessores trabalham a paciência. Herdeiros querem o prazer imediato. Sucessores adiam, às vezes, o seu prazer para lutar pelo essencial. Deixam de lado, às vezes, o trivial para conquistar o relevante. Herdeiros reclamam de tudo e de todos. Sucessores se curvam em agradecimento. Herdeiros têm desejos. Desejo de ser um grande jogador de futebol, desejo de conquistar amigos, desejo de ser tranquilo, sereno, desejo de até ser um bom estudante. Mas os desejos não resistem aos problemas da segunda-feira, porque representam uma intencionalidade frágil. Sucessores têm sonhos, e sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre nós, os sonhos, eles nos controlam, mudam a nossa história. Por exemplo, eu tinha um sonho de ser um médico e um cientista. E eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Bom, se o que eu tinha fosse desejo, ao comentar com os meus amigos sobre o que eu queria, silêncio geral, depois vieram os deboches, se eu esperasse dos meus professores um apoio solene, você vai brilhar na vida, você tem uma grande capacidade intelectual, lute por aquilo que você acredita. Se eu fosse depender dos outros, terceirizar a realização dos meus sonhos, eu estava perdido. Sinceramente, eu não conseguiria realizá-los. Aí, uma das coisas mais importantes que eu aprendi diante da falta de apoio é que as principais decisões humanas são solitárias. Você não pode depender da plateia. Quando você tem de tomá-las, se as pessoas não te encorajar, você tem que se auto-encorajar. Se as pessoas não acreditarem em você, você tem de acreditar. E você tem que falar para os seus filhos que as decisões mais importantes são solitárias. Às vezes há bullying, há rejeições, há críticas, e daí? Fazem parte do jogo. E eu aprendi também uma outra ferramenta de gestão da emoção, que a vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. Todas as pessoas que querem só ter sucesso, reconhecimentos, sorrisos, também estão fora do jogo da existência. Não entendem que a vida é um grande contrato de risco e às vezes as pessoas mais próximas são aquelas que mais nos decepcionam. Mas isso torna a vida muito bela, porque você acaba não cobrando demais dos outros e percebendo que não apenas as pessoas próximas te estressam, mas também você as estressa. Você as frustra. A vida fica mais profunda, mais bela, mais rica, quando nós entendemos que ela é como um ciclo na produção agrícola. Existe invernos, existe primaveras, além do verão e do outono, mas falando dessas duas estações, a maturidade de um ser humano e a sua capacidade de ser autor da própria história, de ser líder de si mesmo, está em prolongar as primaveras e expandir a capacidade de viver suavemente, com mais paciência, com mais encanto, com mais contemplação, ou seja, fomentar as flores, nutrir as flores, mas acreditar que não há invernos na vida e não explicar isso para os nossos filhos é um erro crasso.
É um erro dramático. Em que estação nascem as flores? Nos invernos, na escassez hídrica, nos ventos cortantes, nas baixas temperaturas, os galhos secretam as flores que desabrocham nas primaveras. Prepara os seus filhos para os dias mais tristes de suas vidas, porque é fácil viver nos dias mais alegres. Mas como nós preparamos um dos itens mais importantes, e não apenas na formação de filhos sucessores, de mentes brilhantes, mas também de colaboradores que fazem a diferença no teatro social, no teatro das empresas, é a transferência do capital das experiências. Eu ficaria muito feliz se no mundo todo, eu sou publicado em mais de 70 países, se não apenas no Brasil, em toda a América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia, como China, Malásia, Japão, eu ficaria muito feliz se os pais dessem menos presentes exteriores e dessem mais aquilo que o dinheiro não pode comprar. Falar das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles. Falar dos desafios que tiveram, dos medos que atravessaram, para que os seus filhos e os seus colaboradores entendam que não há céu sem tempestades, não há história sem invernos, não há dignidade, não há sabedoria, se nós não trabalharmos as perdas e frustrações inerentes à própria existência. Quantas vezes eu chamei as minhas filhas e eu tinha condições de dar mais do que a maioria dos pais, fisicamente, materialmente, mas eu não dava. E eu chamava-as e contava as minhas dificuldades. Por exemplo, contava que eu era a segunda nota da classe e quando as pessoas não acreditavam em mim, eu tinha que voltar para o meu interior para tomar decisões solitárias, para mudar o traçado da minha história. E eu lhes contei que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. A disciplina pode ser tão ou mais importante que o talento. Uma pessoa que tem muito talento, muitos dons, mas com baixo nível de disciplina, com baixa capacidade de suportar contrariedades, baixa capacidade de transformar lágrimas em sabedoria, os dias mais tristes nos capítulos mais importantes. Pessoas com muitos dons, sem disciplina, pode chegar a lugares, a degraus, a objetivos que não correspondem às suas expectativas. Mas uma pessoa que tem talentos medianos, dons medianos, com muita disciplina, pode chegar a lugares que nunca as pessoas pisaram. Eu estudei 12 a 14 horas por dia para entrar na faculdade de medicina e entrei entre os primeiros lugares. Na faculdade de medicina, eu era um questionador, eu não era um espectador passivo. Eu queria entender o que estava por detrás da informação. Eu queria entender o que estava por detrás da célula, as lágrimas, os desafios, as dificuldades dos cientistas que produziram aquele conhecimento. E quando estava no segundo para o terceiro ano da faculdade, eu sofri um acidente emocional grave. Eu passei por uma angústia, uma crise emocional, onde entendi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes e dolorosas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Então, mais uma ferramenta que eu utilizei para formar sucessores e que também expressei em muitos dos meus livros, ou o meu eu, que representa a capacidade de escolha,
a consciência crítica, a autodeterminação, escolhe não se curvar à dor, mas usá-la para me construir, ou então me tornaria um espectador passivo e a dor me destruiria. E eu não me submeti à dor. Ensine os seus filhos a não se curvar à dor, seja qual for. O nosso eu tem de impugnar, discordar, confrontar todo o lixo que passa na nossa mente. E é quase que inacreditável que no mundo todo os pais colocam os seus filhos nas escolas, quando tem condições, em boas escolas. É quase que inacreditável que os pais dão conselhos, dão orientações, caminhos éticos, mas não levam seus filhos a reciclar o lixo da sua mente. Seu eu, no silêncio da sua psique, deve impugnar, discordar e confrontar, como o advogado de defesa o faz no fórum. Eu já dei muitos treinamentos para a Associação de Magistrados do Brasil, Associação de Juízes. Eu falo que a mente humana é como um fórum. Se o nosso eu, se a nossa capacidade de ser protagonista não sai da plateia, entra no palco, e não impugna, e não discorda, não confronta, facilmente nós somos condenados dentro de nós mesmos. E aí vem um outro conhecimento que induz uma ferramenta solene para termos saúde emocional. Vocês têm de saber que a mente mente. E vocês têm de ensinar para quem vocês amam que o pior inimigo, aquilo que vai mais te ferir, ou vai ferir quem vocês amam, asfixiar, roubar-lhe o direito de ter uma mente saudável e tranquila, é a própria mente. Quantos pensamentos perturbadores os seus filhos estão produzindo? Vocês sofrem por antecipação. E eles? Já perguntaram para eles o que se passa na sua psique? Já perguntaram que lixo os perturbam? Que pensamentos perturbadores os asfixiam? Tem de perguntar. Não basta você dar bens materiais, não basta você comprar até livros, não basta você ter a melhor das intenções, até porque o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Você tem de treinar o seu eu a rejuvenescer a sua emoção e tem de ensinar os seus filhos a nunca se curvar a toda a construção de ideias e emoções tensas e asfixiantes. Mas por que a nossa mente mente? Por quê? Eu te pergunto, você pensa apenas o que você quer pensar? Sim ou não? Então quem pensa o resto? Tua mente é uma casa de terror? A nossa mente frequentemente é uma casa de terror. Porque não apenas o eu produz pensamentos, não apenas a vontade consciente lê a memória, entra no portfólio de milhões de informações para construir ideias. E esse talvez seja um dos mais complexos ensinamentos que mostra que a mente humana é muito difícil de ser educada, trabalhada, equipada e treinada. Porque não apenas há um piloto dirigindo a aeronave mental. Nós temos 4 copilotos que não foram estudados por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, não foi estudado pelos pensadores da psicopedagogia, da psicologia, da filosofia, da psiquiatria. E neste país que não valoriza os seus cientistas na estatura que merecem e nem valoriza a produção de ciência básica. Por exemplo, estudar a célula é ciência básica. E vocês sabem que estudando a célula, vocês podem ter uma construção enorme de conhecimento para desenvolver tecnologia. Estudar o átomo é ciência básica. A partir daí, também, toda a tecnologia de informação, da comunicação, do som, da velocidade das máquinas e tal. E qual que é a ciência básica da psique humana? Qual que é a unidade básica da psique humana?
Sabe por que vocês têm dificuldade de responder? Até plateia de psicólogos têm dificuldade de responder, bem como psiquiatras, neurologistas, porque nós não estudamos essa unidade básica. É o pensamento. O Homo sapiens é um ser pensante. Estudar o pensamento é fundamental para compreendermos quem somos e por que a nossa espécie faz guerras. Se todos os dias nós morremos um pouco, se a vida é bela e breve como gotas de orvalho, por que a nossa espécie tem tanta violência, tanta discriminação, tanta exclusão? Por que há tantos problemas na sala de aula, na sala de casa? Por que muitas empresas estão doentes? Por que falta solidariedade, falta a capacidade de você apoiar as pessoas no momento mais difícil para que elas libertem seu imaginário e encontrem respostas inteligentes nas situações estressantes? Estudar o pensamento muda tudo. Você vai ver o tanto que você é complexo e o tanto que você também é contraditório e o tanto que nós não somos lineares. Nós exigimos dos outros aquilo que nós não entregamos. Exigimos tranquilidade, serenidade, capacidade de corresponder às expectativas que nós muitas vezes não entregamos para quem amamos. Eu tive o privilégio de estudar o pensamento e os fenômenos inconscientes, pelo menos os básicos, que constroem imagens mentais, fantasias, ideias, sem autorização do eu. Sim, nós não pensamos apenas aquilo que nós queremos pensar, porque há 4 copilotos que estão ativos a cada momento existencial, inclusive no sono, produzindo personagens, ambientes, circunstâncias que se traduzem em sonhos ou pesadelos. Então você não está sozinho no veículo da sua mente. Você tem auxiliares, você tem copilotos, você tem atores coadjuvantes. Primeiro copiloto, gatilho da memória. Ele está sendo disparado. É o fenômeno da autochecagem, sem que você perceba, para vocês entenderem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, o gatilho dispara milhares de vezes, abrindo milhares de janelas ou arquivos mentais, com milhões de dados. Portanto, o segundo copiloto são as janelas da memória. E há 3 tipos de janelas. Janelas neutras, que não têm conteúdo emocional, que corresponde provavelmente a mais de 90% de todos os arquivos da mente humana, que tem milhões de dados que aprendemos ao longo de nossa vida e que incorporamos, mas reitero, sem grande emocionalidade. Tem as janelas traumáticas ou killers, que tem as fobias, medo de falar em público, ou glossofobia, medo de lugar fechado, ou claustrofobia, medo da opinião dos outros. Também contém a nossa irritabilidade, contém a nossa hiperreatividade. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Se alguém me contrariou, eu imediatamente reajo, respondo. E eu falo: claro, você é uma pessoa desequilibrada. Não leva desaforo para a casa física, mas leva desaforo para a sua casa mental, porque toda a sua reação, todo o fenômeno bateu, levou, ação e reação, é registrado de volta no córtex cerebral. Por isso, uma pessoa impulsiva, se não protege sua emoção, continua sendo hiperreativa e piora. Por isso, uma pessoa ansiosa, se não recicla a sua ansiedade, não filtra estímulos estressantes, não diminui a expectativa em relação aos outros, aumenta a sua ansiedade ao longo do tempo. Então, o segundo fenômeno são as janelas da memória. Janelas neutras, janelas traumáticas ou killers, e as janelas saudáveis ou lights, que contêm serenidade, apoio, capacidade de fazer da vida um espetáculo, generosidade, altruísmo, a empatia ou capacidade de se colocar no lugar do outro. A quantidade e qualidade das janelas saudáveis ou lights em relação às janelas traumáticas ou killers é que vai determinar se uma pessoa é saudável emocionalmente. Mas não dá para esperar
que as pessoas só tenham janelas saudáveis, por mais que os pais sejam generosos, por mais que os professores sejam altruístas, por mais que os avós, os amigos e a vida protegeu contra estímulos estressantes. Nós somos tão criativos que quando nós não temos problemas, nós os criamos. A mente humana, ela tem uma criatividade enorme, até para nos encarcerar. Bom, então eu quero dizer que a quantidade de janelas light, saudáveis, tem de ser preponderante em relação a janelas traumáticas ou killers. Mas não é assim que tem acontecido. Frequentemente, as janelas que imprimem ansiedade, irritabilidade, hiperreatividade, necessidade ansiosa ou neurótica de estar sempre certo. Por isso não pedimos desculpas, enquanto uma pessoa grande que quer formar sucessores tem que ter coragem de pedir desculpa até para os pequenos, para os filhos. Porque se vocês querem que eles aprendam a pedir desculpas, você tem que viver a arte da humildade. Você tem de se apequenar, se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Pais raramente pedem desculpa aos filhos. E pais raramente perguntam onde eu errei e não soube. E eu fiz muitas perguntas nesse sentido para as minhas filhas. Onde o papai errou e não soube? Porque eu não queria que elas gravitassem na órbita de um psiquiatra ou de um escritor. Eu queria que elas não tivessem medo do caminho, tivessem medo sim de não caminhar e aprendessem, mesmo quando caíssem, a transformar os dias mais tristes nos textos mais solenes da sua história. Então, queridos amigos, janelas da memória é o segundo fenômeno inconsciente. O primeiro, como é que chama? Gatilho. Segundo, são as janelas. Terceiro, âncora da memória. A âncora é que dá concentração, dá foco. Uma pessoa que detona o gatilho, por exemplo, se ela tem glossofobia ou medo de falar em público, enquanto ela está dando a sua conferência, abre uma janela traumática ou killer, de que ela não vai conseguir expressar suas ideias, de que as pessoas não gostarão das suas palavras, das suas informações. Alguém bocejou ou teve que sair para o banheiro. Enfim, o volume de tensão é tão grande que ao invés de gerar foco, gera o que é pior, hiperfoco. Fixa-se naquela janela e milhares de outros arquivos não são abertos com milhões de dados para dar resposta inteligente nas situações mais difíceis. Por isso que as pessoas falham. Foco é importante para gerar concentração, assimilação, retenção e construção de ideias. Hiperfoco é um problema. Por isso, quando teu filho te contraria, se você não proteger a sua emoção, não fizer uma outra técnica de gestão da mente, que é o silêncio proativo, ao invés de reagir, ao invés de exercer a sua autoridade a ferro e fogo, você se cala por fora e grita por dentro. Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Eu também não tive atitude com meu pai desse jeito? Qual a melhor reação para conquistar? Melhor atitude para provocar meu filho a ser líder de si mesmo e aprender a ter uma mente brilhante, livre, a ser um sucessor? Então, se você não faz o silêncio proativo, onde você se cala por fora e grita por dentro e questiona, muito provavelmente você vai machucar as pessoas que mais amam. E sinceramente, isso é comum demais. Porque nós temos a necessidade neurótica de estar sempre certo, de ser ouvido, de ser respeitado, sem entender que o respeito não é construído pelo autoritarismo, mas pela capacidade de nos tornarmos instigantes, provocantes, líderes, humildes. Haja vista que o homem mais inteligente da história, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando estudei a mente deste homem, que há 2000 anos chamou um grupo de alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. João era emocionalmente bipolar, num momento generoso, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Segundo os fariseus, Mateus era corrupto, e o melhor deles era Judas Iscariotes.
Se você queria ter uma plateia de alunos assim na sua classe, um time assim de alunos, de profissionais na sua empresa? Bom, mas Judas tinha o maior defeito: ele não era transparente, ele não tinha contato com as suas mazelas, ele não se questionava, ele não fazia o silêncio proativo, ele não mapeava as suas loucuras e as suas subintenções. Mas mesmo assim, o mestre dos mestres, quando Judas, na noite em que chegou com uma escolta de soldados e o identificou com um beijo. Por que o identificou com um beijo? Porque ele era diferente dos pais. Porque não precisava ser traído com agressividade, violência, com escândalos. Ele sabia que o seu mestre era tão dócil, tão generoso, que bastava um beijo. E ele, o mestre dos mestres, naquele momento fez um silêncio proativo. Em seguida, ele disse: amigo, por que você está aqui? Ele foi um provocador, elogiador. Ele exaltou quem o traiu no ato da traição. Dá para acreditar nisso? Freud baniu da família psicanalítica, Jung, Adler e outras pessoas que o contrariavam as suas ideias em relação, por exemplo, à teoria da sexualidade. Einstein internou um filho no manicômio e praticamente nunca mais o visitou. Excluiu um filho que era tão importante no momento que mais precisava de apoio. O homem que mais conhecia as forças do universo foi derrotado pelas forças do universo mais complexo que o universo físico, o universo da mente humana. Porque é no momento que as pessoas erram, falham, é que você tem de abraçar, você tem que dar tudo que tem para aqueles que pouco têm. Eu me lembro que uma vez minha filha errou, pegou um objeto, tinha 7, 8 anos, e quando eu fiquei sabendo, ao invés de dar uma bronca nela, eu tirei 10 vezes mais a quantia do que ela pegou e falei: filha, não tenho medo de que você seja uma ladra, eu tenho medo de te perder. E a minha filha nunca mais se esqueceu que o pai deu tudo que tinha naquele momento que ela pouco tinha. Ela se tornou uma profissional brilhante, desenvolveu o maior projeto mundial de educação socioemocional com mais de 400 mil alunos. Mas se eu fosse um pai cartesiano, racionalista, se eu, a fé e fogo, quisesse domar o cérebro, que sinceramente é indomável, como é que seria a formação da personalidade dela? E uma vez, ela já era bem mais velha, já tinha 15 anos, e ela falou: papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, mas ultimamente você não tem falado comigo, conversado comigo. O que vocês fariam se errassem numa área em que são especialistas? É fácil argumentar. Pais que argumentam demais, que se defendem demais, não são maduros. Sim, é bom defender as suas ideias, é bom você protagonizar os seus pensamentos, mas existem limites. Quando nós falhamos, nós temos que reconhecer nossos erros. E naquele momento, eu abracei ela e pedi para ela olhar para o alto. Era uma noite estrelada. E ela não entendeu. E eu falei: filha, escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela brilhante. E eu falei para ela: de hoje em diante, essa estrela será sua. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu nunca deixarei de te amar. E mesmo quando teus caminhos não tiverem luz, procure a sua estrela interior. E a minha filha nunca mais se esqueceu que quando o pai agora errou, deu metaforicamente aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu a surpreendi. Vocês, se querem formar sucessores, têm que sair do rol dos comuns. E não adianta cultura acadêmica nesse aspecto. Mesmo intelectuais, mesmo profissionais de saúde mental,
podem falhar dramaticamente. Vocês têm de ser seres humanos de raro quilate. Garimpeiros de ouro, lembre-se. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro. Faz o quê? Remove as pedras. Inclusive, as pedras dentro de si. Repitam comigo. O amor começa pela emoção. E só continua se houver admiração. Nunca exijam que os outros te amem. Porque não vai funcionar. Porque o amor só continua se houver admiração. E só admiração se você transfere o capital das experiências. Só admiração se você une sonhos com disciplinas. Só admiração se você faz um silêncio proativo para encontrar respostas inteligentes nas situações estressantes. Só admiração se vocês mudam a era. Repitam mais uma vez. A era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Vocês têm que celebrar 10 vezes mais acertos do que apontar erros. Sinceramente, grande parte dos acertos dos nossos filhos passam despercebidos. Ele trouxe uma água, ele foi calmo e ele é muito agitado, ou ela é muito agitada, mas naqueles segundos você tem a oportunidade de ouro de exaltar, porque você vai provocar um fenômeno inconsciente que registra tudo automática e involuntariamente, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Você pode negar as pessoas que você convive, negar os seus amigos de infância, dar as costas para o seu trabalho, negar Deus independente de uma religião, se você crê ou não, mas você nunca pode negar a sua história, porque a sua história não depende do seu eu. Ela é formada involuntária e inconscientemente por um fenômeno que registra tudo sem autorização do teu eu. O fenômeno RAM é um biógrafo do cérebro. Isso torna a mente humana mais complexa ainda. Lembre-se, não apenas o eu constrói pensamentos. Nós temos o gatilho da memória, janelas da memória, a âncora da memória. A âncora, se ela tem foco, ótimo. Se ela gera hiperfoco, você se torna um homo bios instintivo e não homo sapiens, e você é capaz de machucar pessoas que amam num foco de tensão porque se sentiu contrariado, ou foi criticado, ou rejeitado, não conseguiu ter autocontrole naquele momento. Ou então, a âncora pode dançar no córtex cerebral, gerando não foco, mas ausência de foco. E é o que está ocorrendo hoje na era da intoxicação digital e na era da síndrome do pensamento acelerado. A âncora, ela não se fixa em determinada região, não gera foco. Aí eu costumo brincar, as pessoas pegam um trevo, você está falando com elas, de repente os olhos ficam fixos, elas mudaram de paisagem mental, não prestaram atenção em nada que você falou. Já viram pessoas assim? Vocês se comportam assim? As pessoas pegam vielas, avenidas na mente humana. Cada vez mais há menos foco. Ou, numa reação de estresse, hiperfoco. Hiperfoco é um problema. Nos leva a ser impulsivos, agressivos, tensos, reativos. E a ausência de foco nos leva a não se concentrar, não reter, não assimilar e não dar respostas notáveis. 3 fenômenos: gatilho, janelas, âncora. A âncora tem que ter foco. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele mantém um fluxo de ideias, de pensamentos contínuos. O alto fluxo, ele tem a responsabilidade, ou deveria ter a responsabilidade, de produzir a maior fonte de entretenimento humano. Sem essa construção de ideias, de imagens mentais, de pensamentos que todos os dias são vivenciados aos milhares, o ser humano teria tédio coletivo, um tédio tóxico, não um tédio brando que é importante para a interiorização, teria um estado depressivo dramático. Sem essa fonte de distração produzida pelo psiquismo humano,
a TV, o esporte, cinema, todas as fontes de entretenimento seriam completamente insuficientes para estabilizar, para encantar, para financiar a motivação, o prazer e o encanto da psique humana. Há uma fonte ininterrupta em vocês e nos seus filhos, patrocinadas por esses 4 fenômenos, em destaque pelo alto fluxo que vai lendo a memória e produzindo continuamente ideias, pensamentos, fantasias, imagens mentais. Você pensa nos seus filhos, pensa nos seus amigos, volta no passado, pensa no futuro. Há um mundo ininterrupto, psicodinâmico, que torna a mente extremamente complexa. E também este mundo fluido, psicodinâmico, sofisticadíssimo, é retroalimentado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo do cérebro, que todos os dias está arquivando, registrando continuamente tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você experimenta. E essa fonte de entretenimento, na atualidade, não tem sido mais uma fonte notável, rica, profunda, motivadora, animadora, mas tem sido uma fonte altamente estressante. A quantidade e qualidade dos pensamentos e das emoções, na era da intoxicação digital, na era do excesso de informação, se tornou um problema. Quer ver? Quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Meus alunos, sejam sinceros, levante bem as mãos. Muitos acordam cansados, mesmo sem ter feito exercícios exagerados. Por quê? Pensam demais e o pensamento arrasta a emoção. Não é o pensamento que gasta energia em si, é quando ele arrasta a emoção, é quando você dá uma credibilidade aos pensamentos, é o teu eu ingenuamente compra aquilo que não lhe pertence, ingenuamente não é gestor da própria mente, não impugna, não discorda, não confronta, o eu dá crédito ao que você pensa, então quando você pensa no futuro, você arrasta a emoção para sofrer pelo futuro. Quando você rumina mágoas ou remói mágoas, a pessoa que te magoou, te feriu, te frustrou, já foi. Ela é um arranjo eletrônico no córtex cerebral, em meio a 86 bilhões de células neuronais, neurônios, e cada neurônio tem mais de 10 mil, em média, interconexões. Então há trilhões de interconexões. As frustrações, as perdas, os fracassos, as crises estão ali como arranjo eletrônico. E quando você lê, em tese, aquilo não poderia te causar tanta angústia, tanta dor, asfixia. Mas, quando nós lemos o nosso eu, sem ser um bom piloto da aeronave mental, sem ser um diretor do script, sem ser treinado para ser líder de si mesmo, ele dá credibilidade, isso arrasta a emoção. E vocês têm de saber que teus filhos estão sendo vítimas desse grave problema. E não se toca nisso no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, Universidade de Xangai e assim por diante. Não se fala nada sobre isso. Nós estamos no tempo da pedra em relação os fenômenos mais importantes para formar uma mente brilhante com uma emoção saudável. É por isso que a psiquiatria e a psicologia tão importantes cometeram o erro crasso, se tornaram excessivamente focadas em tratamento e não em prevenção. E é por isso que a medicina mais importante é aquela que tem medidas sanitárias, tem proteção, tem alimentos saudáveis. Vocês são especialistas nessa área, alimentos saudáveis, com menos agrotóxicos, com menos contaminação, e também tem as vacinas, enfim, tratamento de água. É tão importante a medicina preventiva, porque sem elas nós não poderíamos nem estar reunidos aqui, porque uma gripe ou uma bactéria altamente contagiante poderia ser fatal, poderia levar a catástrofes, como já ocorreu na peste negra na Europa. 15% da população europeia é dizimada. Então, a prevenção é importante e deveria ser fundamental na psiquiatria e na psicologia, mas não tem sido. E nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 4 bilhões de seres humanos,
tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem. Se não for você, pode ser ele ou ela. Se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Mas vocês estão aqui para não ser nenhum dos dois. Vocês estão aqui para treinar o seu eu, a sua capacidade de escolha, para fazer grandes escolhas. Treinar o seu eu para ser um bom advogado de defesa no fórum da sua mente. E para treinar quem vocês amam, como seus filhos também. Aqui um garoto, como é que você chama mesmo? Como? Luiz Otávio, que idade você tem? 12 anos, você é um privilegiado de estar aqui. Porque todos os jovens do mundo todo deveriam aplauda o Luiz Otávio, por favor. Pode sentar. Pode sentar, Luiz Otávio. Luiz Otávio, teu eu, ele todos os dias tem que fazer higiene mental. Nunca se esqueça, a mente mente. A mente pode contar mentiras. Por exemplo, estamos na era da ditadura da beleza. Beleza está nos olhos de quem? De quem vê. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. Mas rapaz que dá uma boneca Barbie totalmente torneada, sem saber, com traços perfeitos, sem saber que há um biógrafo do cérebro chamado fenômeno registro automático da memória, que registra a imagem da boneca e gera no inconsciente coletivo também a ditadura da beleza. Como as modelos magérrimas, esquálidas e desnutridas, vendendo produtos e serviços. Aí uma mulher vê uma foto de uma modelo numa revista e vê a outra e se localiza ou foca naquelas mais magérrimas. E com o passar do tempo, elas olham no espelho e dizem: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? E, por exemplo, aí vem o seu marido e elas falam: querido, meu culote está horrível. Ele nem sabe o que é culote. Mas o defeito que estava em você passa a ser transmitido para ele, porque o fenômeno RAM registra. Ditadura da beleza é grave. Tem milhares e milhares, para não dizer centenas de milhares ou talvez milhões de adolescentes se automutilando nas escolas, porque não estão dentro do padrão tirânico, ditatorial e cruel de beleza. E nós temos que falar que a sociedade, de um modo geral, não quer que as pessoas se sintam belas, porque uma pessoa que se sente bela, tem uma autoestima consolidada, ela consome menos ou mais? Menos, claro. Ensine que beleza está nos olhos de quem vê. E vocês, queridas mulheres, olhem para os seus maridos, para os seus namorados e digam: eu sou bonita, inteligente, maravilhosa e você é um privilegiado de viver comigo. E olhe lá, hein? Se não me quer, tem quem me queira, porque eu me quero. Nunca se esqueçam, o padrão cruel se machuca vocês, se fere vocês. Vocês não sabem o acidente emocional grave que está acontecendo na juventude mundial. E agora, com a intoxicação digital nas telas, o sucesso rápido, o sucesso artificial e a felicidade real entram no inconsciente coletivo, como se para ter êxito do dia para a noite. E como se as pessoas vivessem na plenitude da alegria, sempre ao lado, sempre sorrindo, ou ao lado de suas conquistas materiais. E a coach propagando sucesso rápido e imediato. E a coach para tudo, até coach para desvirar coach hoje. Sucesso, vocês sabem, o sucesso tem que ser trabalhado. O sucesso depende de lágrimas, de perseverança, depende de resiliência, depende de você libertar
o seu imaginário, depende de você entender que quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Eu estava no 2º ano da faculdade de medicina, quando passei por aquela crise emocional importante. Eu não queria, hipótese alguma, que a dor me destruísse. Então eu procurei o mais importante endereço. Um endereço que não muitas pessoas procuram e encontram. Um endereço dentro de mim mesmo. E eu comecei a escrever e reescrever como eu penso, por que não gerencio meus pensamentos, porque minha mente é terra de ninguém, porque eu não tenho gestão da minha emoção. E eu escrevia e reescrevia, e já no 6º ano de medicina eu tinha 400 páginas, e procurei uma editora e ninguém queria publicar meu livro. O que eu faço? Desisto? Eu desisti por algum tempo. Me tornei consultor do jornal Folha de São Paulo, consultor científico, fazia muitas matérias na TV, nos meios de imprensa, mas eu percebi que eu estava traindo os meus sonhos. Até que eu retornei para o interior para continuar escrevendo uma teoria sobre o processo de construção de pensamentos, sobre essa última fronteira da ciência, sobre os papéis conscientes e inconscientes da memória, sobre o programa de gestão da emoção e sobre o processo de formação do eu e da consciência humana. E atendia pacientes da minha cidade, da região, depois do estado, depois de outros países, de outros estados, e nos finais de semanas e nos feriados, e após os intervalos das consultas escrevia e reescrevia. Chegou no momento que eu tinha 3.000 páginas. E eu me lembro que certa vez eu estava escrevendo um texto e a minha esposa buzinava no carro, e minhas 3 filhas, que eu sou apaixonado por elas, que eu as eduquei com essas ferramentas. E quando eu cheguei, eu não podia deixar de escrever aquelas ideias, porque senão eu as perderia. Quando eu terminei, cheguei no carro, a minha filha de 12 anos, ela fez a pergunta fatal: papai, quando você vai terminar seu livro, hein? E a minha esposa, que quando eu fazia o 4º ano de medicina, ela o 2º, nós começamos a namorar e saímos de uma casa de suco e caiu um bilhete e ela achou que se tratava de uma outra garota. E eu falei: olha, eu não sou muito normal. Por quê? Porque eu estou escrevendo uma teoria sobre a construção de pensamentos e assim por diante. Ela achou estranho aquilo. Essa é uma febre científica que vai passar, mas que nunca passou. E agora, muitos anos depois, demorou 5 anos para vir a minha primeira filha, então havia mais 17 a 20 anos, a minha filha perguntou: papai, quando você vai terminar seu livro? Dessa vez a minha esposa perdeu a paciência. Foi: minha filha, conheci seu pai falando desse livro, dessa teoria. Ele nunca vai terminar, saiba disso. Porque o dia que ele terminar, ele vai morrer. Bom, eu terminei, infelizmente eu não morri. Aí procurei as editoras. Até que, depois de anos, uma editora postou no projeto, mas falou para mim: olha, o time aqui editorial se reuniu e ninguém entendeu o que você escreveu. Você tem que reciclar uns 500 termos. Mas o primeiro filho seu, primeiro livro, você acha maravilhoso. Fazer uma cirurgia plástica no livro é quase que um crime contra a minha consciência. Eles insistiram e eu tentei reciclar. Aí publicamos o livro Inteligência Multifocal. Resultado: quase ninguém entendeu o que eu escrevia. Foi utilizado em tese de mestrado, doutorado, mas é um livro que as pessoas tinham dificuldades de entender, porque eu não conseguia usar metáforas como uso hoje. O eu está na plateia, entra no palco, dirige o script. Eu não tinha condições, não tinha habilidades para transformar o complexo no simples, que é o grande desafio de pais executivos, até para formar sucessores. Vocês transformar o que é difícil, que está lá nas alturas, em algo palatável, rico, instigante, provocante. Bom, aí eu comecei a escrever livros imaginando que estivesse diante de uma plateia formada por intelectuais, por pessoas iletradas, ou pelo menos tinha nível médio, por religiosos, por ateus, por judeus, enfim,
era uma plateia imaginária, e eu escrevia e reescrevia 10 vezes cada obra. Bom, o resultado foi que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, como eu uni os dois. Vou falar com muita humildade, hoje eu sou considerado o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade. E daí? Sou apenas um carregador de pedras que procura fazer algumas construções para contribuir com a humanidade. Porque fama é efêmera, a vida é bela e breve, como gotas de orvalhos, que por instante aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Muito obrigado. Então, queridos amigos, o caminho, a história de vida que você tem é seu maior patrimônio. E essa história vale mais do que todas as propriedades agrícolas que vocês têm. Vale mais do que todo o dinheiro que você possa ter. Vale mais do que seus carros, sua casa, esse patrimônio. Ele, mesmo que tenha incoerências, perdas, fracassos, dias dificílimos, ele deve ser comunicado. E deve ser comunicado de maneira solene, não falado de qualquer maneira. De vez em quando você chama um filho e conta um período da sua história. Ele tem de conhecer o ser humano que está por detrás do empresário. Ele tem de conhecer o ser humano que está por detrás do agricultor ou do pecuarista. Ele tem de conhecer a pessoa incrível que chorou, pensou, claudicou e que hoje tem um lugar ao sol na sociedade. Formar sucessores é formar seres humanos que fazem a diferença no teatro social. Mas nunca se esqueça, se você conviver com um ser humano, haverá frustrações e decepções. Você pode conviver com milhares de animais e nunca ser frustrado. Mas se conviver com um ser humano, cedo ou tarde, você se frustrará. Mas nada é tão belo do que você apostar tudo que tem naqueles que pouco têm. E entender que para viver uma vida rica e emocionalmente saudável, você tem de ver um charme nos defeitos dos outros. Você olha para ela e lhe diz: você é agradavelmente irritadiça. Ou você é admiravelmente ansioso. Você para de cobrar. Quem cobra demais dos outros e de si, está apto para trabalhar numa financeira e não para ter uma bela história de amor. Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Eu sei que a maioria, quem cobra demais de si se torna um carrasco de si mesmo, porque registra janelas traumáticas que aumentam os níveis de exigência para você ser feliz, realizado e relaxado. Quem cobra demais dos outros aumenta os níveis de exigências para que os outros correspondam às suas expectativas. Por isso a melhor estratégia para você corrigir alguém não é cobrar, é você exaltar quem erra antes de apontar a falha. Nunca aponte o erro sem antes tocar, emocionar, encantar quem erra. Em treinamentos que eu já dei para a Polícia Federal, cúpula, como é que você tira a arma de alguém que apontou para você estar numa situação de estresse? Se você se tornar agressivo, você é o predador e ele é a presa, ele atira. Se você se intimidar, ele é o predador e você é a presa, ele pode atirar. Mas se você surpreende, encanta, dizendo que por detrás de uma arma há um ser humano incrível,
muito mais poderoso do que a arma empunhada nas suas mãos, com uma história que tem lágrimas, tem perdas, tem sucessos, tem fracassos, que você o respeita. Quando você surpreende, mesmo nos focos de tensão, você tem muito mais possibilidade de desarmar alguém que empunha uma arma. Mas quem aqui desarma os seus filhos, quando eles não estão empunhando uma arma, obviamente, mas estão tensos, irritadiços, cobrando de vocês, decepcionando vocês? Vocês têm de surpreender, encantar, exaltar quem está ao seu redor. Quem me promete que de hoje em diante vai fazer o silêncio proativo, vai duvidar de tudo aquilo que o controla, impugnar ideias perturbadoras, vai abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz para estimular os outros a se interiorizar? Quem me promete aqui que vai gerenciar seus pensamentos e não terceirizar a sua felicidade, vai entender que beleza está nos olhos de quem vê? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. São meus alunos. Eu tenho de ser honesto, porque no calor da segunda-feira, na mínima contrariedade ou decepção, vocês vão ver que o gatilho da memória abre janela. Janela? Traumática ou killer. E a âncora gera o foco, ausente foco ou hiperfoco. Hiperfoco é um problema. Você deixou de ser homo sapiens, deixou de expressar generosidade. E a âncora da memória começa a ler e reler. E você repete os mesmos erros. Mas você deve fazer o silêncio proativo. Aprender a se calar por fora e gritar por dentro. E assim você vai viver essa história. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Que vocês possam ser gestores da sua emoção para formar sucessores e não herdeiros. Que vocês possam gerenciar os seus pensamentos, entendendo que nos primeiros 5 segundos vocês devem reciclar, impugnar e discordar, senão o biógrafo do cérebro registra e tudo que está registrado não pode ser deletado. Quem toma banho aqui? Tem certeza? Quem toma banho físico 2 vezes por dia? Levante as mãos. 3 vezes? Não vou perguntar 4 vezes, porque isso pode ser toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tive paciente que tomava 40 banhos por dia. Tomava banho, enquanto se refrescava, detonava o gatilho, abria janela light, estava se sentindo bem, relaxado. Aí saía do banho, quando tocava a toalha, detonava o gatilho, abria a janela killer, achava que a toalha estava contaminada com vírus e bactérias. A âncora gerava hiper, e o alto fluxo lia e relia e voltava para o ritual. E o eu na plateia, assistindo todo o drama, sem fazer nada. Então, quanto tempo vocês têm para reciclar, impugnar e discordar dos pensamentos e emoções tensas? 5 segundos. E vocês têm de ensinar os seus filhos. É uma das mais importantes missões para que o eu deles tenha uma mente saudável. Mas, sinceramente, somos lentos demais. Deixamos o biógrafo do cérebro arquivar, registrar mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas ou os países mais irresponsáveis do mundo. E até ambientalistas que juram que estão protegendo o planeta Terra, muitas vezes asfixiam de maneira dramática e atroz o seu planeta mente. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, casei com um homem muito difícil, complicado, estressado. Eu falo: minha filha, se você escolher um homem muito difícil, estressado e complicado, você não deve ser tão fácil. E você, se usar as técnicas de impor as suas ideias, quanto mais você usá-las, mais o fenômeno RAM vai registrar janelas traumáticas, mais você vai piorar. Por isso, ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir com eles se nós mudarmos a estratégia. Você começar
a ver o charme nos seus defeitos, observar pequenos comportamentos e celebrar 10 vezes mais acertos do que apontar erros. E quando apontar erros, nunca se esqueça, devemos exaltar quem falha antes de apontar a própria falha. Então que vocês possam ser gestores da sua emoção e se geri-la, não tenham medo de falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repense suas vidas. Mas por favor, não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desistam das pessoas que te frustram. Jamais desistam dos seus sonhos. Pois apesar dos seus defeitos, vocês não são mais um número na multidão. São seres humanos únicos, irrepetíveis e insubstituíveis.